A todos os presentes, estamos na esperança de que o Espírito Santo nos enriqueça aqui no conhecimento da Palavra de Deus. É muito comum a gente esfolhar as páginas das Escrituras Sagradas e encontrar essa mensagem, o dia do juízo. Na Bíblia, o dia do juízo, ou o juízo de Deus, divide-se em 3 fases especiais. E é bom a gente saber isso. A primeira fase do juízo de Deus é a fase do juízo de investigação. O juízo investigativo é o nosso tema de hoje. A segunda fase do juízo é o juízo judicativo durante o milênio. A terceira fase do juízo, o juízo executivo. A Bíblia fala do juízo executivo como sendo a última fase do juízo de Deus. Hoje, nós estamos falando da primeira fase, o juízo de investigação. Porque na semana passada nós falamos sobre a doutrina do santuário. E Deus havia revelado para o profeta Daniel e para que ele anunciasse ao seu povo, o povo de todas as épocas, de que depois de 2.300 anos, que a Bíblia anuncia como sendo tardes e manhãs, o santuário seria purificado. O mundo alcançou a data de 1844, ano em que completou os 2.300 anos, as 2.300 tardes e manhãs. Ali seria purificado o santuário, e na doutrina do santuário se percebe o juízo de investigação. Jesus se adentra na segunda fase, ou no segundo compartimento do santuário celestial, para exercer o juízo de investigação. Você poderia perguntar: por que juízo de investigação? No decorrer do tema, você vai acompanhar e você vai gostar. Abra sua Bíblia no capítulo 17 do livro de Atos. Atos capítulo 17. Versículo 30 nos diz assim: mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens, em todo lugar, que se arrependam. Esse verso é importante. Paulo está dizendo aqui que Deus não está levando em conta os tempos da ignorância do ser humano, porque estamos vivendo sobre a graça de Deus, a oportunidade que Deus está dando para a raça humana se converter. Mas ao mesmo tempo que Deus está tolerando a ignorância do ser humano, Deus está anunciando a todos os seres humanos que se arrependam, porque o tempo da graça vai terminar. O verso 31: porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo. Olha bem o texto. Deus tem determinado um dia. Esse dia na profecia é um período de tempo em que Deus vai julgar o mundo com justiça, por meio do varão que destinou. O varão que Deus destinou foi Jesus. E disso deu certeza a todos, ressuscitando dos mortos. Então o texto está dizendo que Deus está dando oportunidade para todos nós nos arrepender dos nossos maus atos. E Deus está nos anunciando um juízo. E nesse juízo Deus vai operar com sua justiça. Através de Jesus, todo ser humano será julgado. Apocalipse 14, versículos 6 e 7.
Apocalipse 14, versículo 6 e versículo 7, nós encontramos aqui o anúncio do juízo. Vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha o Evangelho eterno para o proclamar aos que habitam sobre a terra, em toda nação, tribo, língua e povo. Aqui Deus está mostrando uma instituição religiosa, um movimento religioso, que de forma angelical vai anunciar o Evangelho a todos. E se trata do Evangelho eterno, o Evangelho do Reino. É justamente o Evangelho que a Igreja Adventista está pregando hoje no mundo, anunciando a pessoas de toda a nação, tribo, língua e povo. Nesse grande anúncio, o ponto focal é o juízo. Dizendo com grande voz, versículo 7, temei a Deus e dai-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo. Deus está dizendo que chegou a hora do seu juízo. Chegou o momento. Que momento é esse? Ao iniciar a purificação do santuário, Deus começa a julgar. Nesse julgamento, Deus está investigando, vou usar uma linguagem bem simples, está investigando cada indivíduo que nasceu neste planeta. Está investigando a vida de cada um, porque Deus está selecionando as pessoas que realmente estão interessadas em viver uma vida eterna com Cristo no seu reino. E nesses dias finais da história da raça humana, no período do juízo de investigação, Deus está chamando os seres humanos para adorá-lo. Já aprendemos nas lições passadas, e a grande discussão no final da história na palavra de Deus é adoração. Um poder bestial convida o povo para adorar Satanás. E o Deus Todo-Poderoso, através de sua igreja, convida pessoas para adorar o Deus eterno. Com base na questão da adoração, Deus julga o seu povo com justiça. Adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Nós podemos afirmar, sem ter medo de errar, que a partir da data de 1844 para cá, de acordo com as profecias da palavra de Deus, já estamos vivendo momentos solenes, momentos do juízo. Neste momento em que estamos vivendo, está havendo um julgamento nos céus. Isso é muito solene, isso é muito importante. E Daniel queria saber como se processaria esse juízo no céu, e Deus dá para ele uma revelação interessante, está aí na sua Bíblia, Daniel capítulo 7. Gostaria que todos que trouxeram a Bíblia acompanhassem, porque aqui nos é revelado a cena do juízo de investigação. Daniel capítulo 7, versículo 9 em diante. Eu continuei olhando até que foram postos os tronos. Isso é uma visão que Daniel estava tendo
da cena do juízo. E o ancião de dias se assentou. O ancião de dias na Bíblia quer dizer uma pessoa experiente, de largo conhecimento. E esse ancião de dias aqui está representando o Deus Todo-Poderoso, o Deus Jeová. Assentou-se o ancião de dias. A sua veste era branca como a neve, e o cabelo da sua cabeça como a limpa lã, e o seu trono chamas de fogo, e as rodas dele fogo ardente. São característicos do trono de Deus. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam, e milhões estavam diante dele. Assentou-se o juízo e abriram-se os livros. Olha como é interessante. Daniel está vendo ali na visão que alguém comparece na cena, estabelece trono, e o Deus Todo-Poderoso se assenta no trono, e agora ele pode ver milhares e milhares que são seres celestiais diante de Deus, participando da cena do juízo. Mas estava diante de Deus milhões e milhões de seres para serem julgados. Aqui nós podemos entender milhares e milhares de anjos celestiais participando como testemunhas e como relatores de todos os acontecimentos da raça humana, prestando serviço no trono de Deus. Mas milhões e milhões estavam diante dele. Esses milhões que estavam diante de Deus, uma grande quantidade são seres angelicais que prestam serviço, mas nós podemos entender milhões e milhões de seres humanos que nasceram nesse planeta, que estarão na presença de Deus para serem julgados. Porque diz que assentou-se o juízo. O Deus Todo-Poderoso se assenta no trono. E agora os anjos começam a abrir os livros. Aí nós vamos ver algumas coisas importantes sobre estes livros. Mas no versículo 13, nós encontramos uma citação interessante aqui no juízo. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu um como o filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Nós entendemos que em toda a cena de juízo aparece um advogado para defender o seu cliente. Aqui a Bíblia está revelando de que quando começa o julgamento, o juiz se assenta, os anjos começam a abrir os livros, uma grande multidão diante do trono para serem julgados, e agora chega um semelhante ao Filho do Homem. Esse ser que a Bíblia menciona na linguagem aqui de Daniel é Jesus. Então chega o advogado para defender o seu povo. Ele vê chegando nas nuvens do céu, um semelhante ao Filho do Homem, que é o Messias, o intercessor da raça humana, para defender o seu povo na hora do juízo. Diz aqui que ele dirige-se ao ancião de dias e o fizeram chegar até ele. Alguém leva Jesus diante do Deus Jeová para ali Jesus acompanhar o julgamento.
Agora tem uma coisa interessante. Começam a abrir os livros, conforme nós lemos, e nós vamos ver que Jesus acompanha a abertura dos livros e abre-se o primeiro livro, o livro das iniquidades, ou o livro das más ações. Esse livro aparece no livro de Jeremias, capítulo 2. Vamos achar esse texto. Jeremias, capítulo 2. Jeremias é o primeiro livro depois de Isaías. Versículo 22. Capítulo 2, verso 22. Pelo que ainda que te laves com salitre e amontoes sabão, a tua iniquidade estará gravada diante de mim, diz o Senhor Jeová. É interessante que Deus está dizendo assim para o ser humano. Ainda que o ser humano tomasse um banho com soda cáustica, tomasse um banho com salitre, amontoasse sabão sobre si, para se livrar dos seus pecados, isso não ia fazer diferença. A sua iniquidade na Bíblia quer dizer transgressão da lei. Pecado quer dizer, ainda que tome banho com salitre, amontoe sabão sobre si, o seu pecado está gravado diante de Deus. A maneira antiga de se escrever era gravar alguma coisa numa pedra, como hoje algumas pessoas gravam o nome do ente querido na aliança ou em algum material importante, certo? Alguém fala assim: eu gravei o nome do meu noivo na minha aliança. E aqui Deus está dizendo que os nossos pecados estão gravados ou escritos no livro diante de Deus. Vamos imaginar a cena do juízo. Deus assentado no trono. Os anjos abrem-se esse livro, o livro das más ações. Jesus está acompanhando a cena. E agora, quando esse livro é aberto, aqui começa a aparecer todos os pecados que nós cometemos. Eu imagino, quando leio esse texto, eu imagino o anjo abrindo o livro e lendo os meus pecados e os seus pecados. Falei isso um dia numa igreja evangélica, onde eu passei essa série de temas, e alguém questionou no final: mas quando é que nós vamos estar aí diante desse juízo? Eu tive que dizer uma coisa que eu quero dizer para vocês, para não haver confusão. Nesta fase de juízo investigativo, nós não estaremos lá ao vivo, porque nessa fase Deus está julgando os mortos. No próprio credo romano diz que Jesus há de vir para julgar os vivos e os mortos. Então, nesta fase, essa multidão de pessoas que aparecem aqui é a multidão dos mortos. Vamos imaginar que hoje eu esteja morto e agora o anjo abre o livro, estelar os pecados do Andrade. Eu estou no túmulo, dormindo,
mas o meu nome e os meus pecados estão escritos lá. E Jesus, nosso advogado, meu advogado, ele vai ouvir o anjo abrir esse livro e dizer os meus pecados. Vamos agora para a continuação da série. Malaquias capítulo 3 e o versículo 16. Malaquias é bem próximo aí de Mateus. Malaquias capítulo 3 e o versículo 16. Então, versículo 16. Então aqueles que temem ao Senhor falam cada um com o seu companheiro, e o Senhor atenta e ouve, e há um memorial escrito diante dele. Esse memorial é um livro. Está dizendo que os seres humanos, enquanto vivem aqui, eles falam uns com os outros, falam com o seu companheiro, porque estão vivos. Mas há um memorial escrito diante de Deus. Mas esse memorial aqui é para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Vamos imaginar um pouquinho. No livro das más ações está relatado os meus pecados. Mas no livro das boas ações está relatado também as minhas boas ações. No livro das boas ações, a melhor coisa que pode aparecer escrita aqui deve ser a nossa conversão. É preciso que, ao anjo abrir esse livro, esteja escrito lá: Andrade convidou Jesus para ser seu advogado neste momento de juízo. Andrade converteu-se, aceitou a Jesus, morreu firme na fé. Jesus acompanhando a cena do juízo como advogado. Esse livro é para aqueles que temem ao Senhor, é para você que ama a Deus. Ali está escrito todas as suas boas ações. Repito que a melhor ação que deve estar escrita neste livro deve ser a sua conversão. Um outro livro é aberto. Apocalipse capítulo 20, versículo 12. Apocalipse 20, versículo 12. Confirma a ideia que eu mencionei para vocês aqui e que eu anunciei na igreja evangélica, de que quando esse juízo está se processando no céu, os seres humanos aqui referidos são os mortos, e eles estão nos túmulos, mas estão sendo julgados. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros. Eu falei um dia aqui que o livro de Daniel é o livro Revelação, o Apocalipse do período do Antigo Testamento. Foi Daniel que falou da abertura dos livros. Nós vimos aqui já os anjos abrindo 2 livros, e agora está abrindo o 3º livro. E está aqui a citação dos mortos, os que estão sepultados.
mas estão sendo julgados nesse período solene do juízo de investigação. Abriram-se os livros. Abriram o primeiro livro, livro das más ações, onde estão nossos pecados. E o anjo abriu o segundo livro, livro das boas ações. Continuação do verso é: e abriu-se outro livro, o terceiro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Gente, isso é importante, né? Os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros. Isso quer dizer que nós podemos imaginar uma cena de livramento, quando o anjo lê os pecados de alguém. Jesus está acompanhando. Quando o anjo abre o livro das boas ações, Jesus se levanta para defender o seu cliente, o seu discípulo, aquele que achou, aquele que convidou. Jesus vai mostrar os cravos nas suas mãos e dizer: por esse eu morri, e ele aceitou esta salvação. Por isso é que o Apocalipse do Novo Testamento relata que os mortos foram julgados pelas coisas que estão escritas nos livros, segundo as suas obras. Agora é interessante que neste julgamento entra em ação a fase do juízo dos vivos. Até aqui vocês entenderam que na primeira fase do juízo havia juízo investigativo. Aqui é o juízo de investigação. Deus está investigando pelas coisas que estão escritas nos livros. Jesus está defendendo o seu cliente, o seu discípulo, mortos. No espírito de profecia, a gente aprende que Deus, nessa fase, julga primeiro o seu povo, desde Adão até o último que existiu como morto. Chega um momento que Deus para de julgar os mortos e agora Ele começa a julgar os vivos. É importante saber isso? É importante. Será que Deus já está julgando vivos? Apocalipse 14, versículo 9 a 10. Apocalipse 14, versículo 9 a 10. E seguiu-os o terceiro anjo dizendo com grande voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem, receber o sinal na testa ou na mão, também o tal beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou não misturado no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. Eu acho que é bom dizer alguma coisa aqui para você entender melhor. Falamos na introdução do nosso tema que a questão final da história da raça humana envolve adoração. Deus convida o povo para adorá-lo, Ele exige adoração exclusiva, e agora Ele está fazendo o julgamento, porque chega um momento que esse poder, o poder bestial que representa Satanás, e a imagem desse poder
vai pressionar o povo a adorar a besta e receber o seu sinal. Só quem pode adorar alguém é quem está vivo. Os mortos adoraram a Deus quando eram vivos, desceram à tumba salvos, porque aceitaram Jesus, tem seus nomes escritos lá. Já nós vamos ver o texto dizendo que lá tem nome de pessoas salvas e nome de perdidos. E dentre os vivos, quando iniciará o juízo dos vivos? O juízo dos mortos, a profecia mencionou que iniciaria no final dos 2300 anos proféticos. Ali começa o julgamento dos mortos, continua o julgamento dos vivos, que é o que nós estamos vendo aqui. Mas quando é que os vivos vão ser julgados? Quando o poder bestial se levantar, quando o mundo religioso se constituir em Babilônia, aí vai haver o desfecho final. Deus vai dar o último convite: adorarem aquele que fez os céus e a terra. E o poder bestial vai dizer: se não adorar a besta, não adorar a sua imagem, não receber o seu sinal, serão vítimas do decreto de morte. E muitas pessoas, com medo do decreto de morte, vai adorar a besta, vai adorar a sua imagem e vai receber o seu sinal. Irmão, o que quer dizer adorar isso? O que quer dizer adoração? Adoração é entregar-se à besta, obedecendo às suas ordens. É a mesma coisa você renunciar à adoração de Deus para adorar a besta. A besta aqui é um poder político religioso que nós citamos aqui nos primeiros temas, e algumas pessoas fugiram do nosso curso, muitas delas desapareceram. Tudo indica que algumas delas ficam contentes porque elas querem adorar a besta e a sua imagem. Deu para entender isso? É forte a mensagem, mas eu posso dizer o quê? Tem que dizer a verdade. Quando as pessoas veem isso aqui, eu tenho que adorar, ou adoro Deus, porque para mim adorar a Deus eu tenho que assumir responsabilidades, ou eu adoro a besta. O senhor fez uma pergunta muito interessante, eu vou responder da maneira mais simples, está bem? Quando esse poder político religioso se levantar representando Babilônia, ele vai exigir adoração. No contexto da Bíblia, nós já aprendemos, vocês não são inocentes, já aprenderam aqui, que atrás do poder está Satanás. E lá diz assim, que quando alguém adora a besta, adora Satanás. Adoraram o dragão, que deu à besta o seu poder e grande poderio, deu seu trono e grande poderio. Aí as pessoas vão se decidir, porque nessa época vai sair um decreto chamado de decreto dominical. A diferença vai estar em cima daquele texto, daquele tema que estudamos um dia aqui, o selamento. Deus vai revelar o seu sinal visível. Deus vai selar o seu povo com o sinal visível de Deus, que é a guarda do sábado do Senhor. Ali Deus vai selar o seu povo, o selo oficial de Deus. Vocês já aprenderam isso também. E a besta vai selar o seu povo. Vai sair um decreto dizendo que todas as pessoas que não respeitar o chefe supremo do movimento bestial, não acatar as ordens do movimento parecido com o político religioso, se não aceitar a guarda do domingo. Na Bíblia, a guarda do domingo é o sinal da besta. Por quê? Porque na profecia bíblica,
A guarda do domingo constitui um poder que o poder bestial tem. Deu para entender? Então agora a pessoa decide, ou ela vai receber o sinal de Deus, ou ela vai receber o sinal da besta. À medida que eu receber o sinal de Deus, Deus vai me julgar como salvo. Se eu receber o sinal da besta, diz aqui, que o tal, olha aqui, ó, eu vou ler o verso de novo. Se alguém adorar a besta, quer dizer, se alguém se render para esse poder político religioso e ceder, eu vou dizer aqui para ninguém alegar que ninguém nunca disse isso. Aqui, besta aqui é uma palavra que quer dizer animal. Na profecia, um animal, uma besta, representa um estado, um país, não foi? Que aprendemos? Então a besta aqui está representando esse poder político religioso que hoje é Roma papal. E a imagem da besta é o poder protestante que se torna apóstata. E agora eles começam a se aderirem às ordens de Roma papal. Eles, através do movimento ecumênico, eles fazem uma aliança doutrinária, cometendo perversões doutrinárias. A imagem da besta quer dizer igrejas evangélicas que estão envolvidas com doutrinas romanas, vão fazer uma aliança doutrinária, vão se render. Nesse ato de se render a esse poder político religioso, se recebe a marca de sua autoridade, que é a guarda do domingo. Deu para entender? Quando fala receber o sinal na testa, quer dizer receber a guarda do domingo como uma coisa verdadeira. Aí ele deixou de adorar a Deus para adorar a besta. Na testa, o político fala assim, fulano na cabeça. Você vai ter na cabeça o poder bestial. Na mão aqui, lembra sinal de trabalho, mão direita, sinal de trabalho, porque está indicando, está usando o código hebraico para indicar que o sinal da besta trata-se de um decreto que está relacionado a leis trabalhistas. É o decreto dominical que diz: ninguém vai poder trabalhar domingo. Domingo é dia do Senhor. Se alguém for pego trabalhando domingo, vai ser punido. Então o mundo vai se render e vai receber o sinal. Qual é a punição que Deus vai dar? Ele diz aqui: o tal beberá do vinho da ira de Deus. Ó, ira quer dizer o quê? Um tipo de raiva, um tipo de Deus fazer seu desabafo. Chega uma hora que Deus olha assim e diz assim: espera aí, você deixou de adorar o Deus Todo-Poderoso, deixou de se salvar através de Jesus para aceitar a besta e o sinal dela, adorar Satanás. Aí Deus vai fazer derramar sua ira. A pessoa vai beber do vinho da ira de Deus. Aí ele diz que se deitou não misturado. Durante muitos anos eu queria saber isso. Por que não misturado? Porque antes do término do juízo, dentro do período da graça, seres humanos cometem pecados, cometem barbaridades, depois eles se rendem a Jesus, pedem perdão, Deus perdoa. Então está havendo uma mistura de pecado com misericórdia. Deu para entender? Lemos no início: Deus não está levando em conta os tempos da ignorância. Mas chega um dia que Deus não quer mais fazer isso. Quando Deus punir o pecador, for punir o pecado, o pecador estiver envolvido com o pecado, que é o pecador mesmo,
ele vai ser punido. Beberá do vinho da ira de Deus que se deitou não misturado, quer dizer, não vai haver mistura de misericórdia. Ali Deus não vai olhar para a pessoa e dizer assim: agora você pode pedir perdão que eu cedo. Não, Deus vai dizer não, fechou a porta da graça. Fechamento da porta da graça, você já veio aí na Bíblia, né? A história das 10 virgens. Jesus conta a história das 10 virgens. A história de Noé, que quando iniciou o dilúvio, a porta foi fechada por fora. Acabou a oportunidade. O Espírito Santo vai parar de trabalhar. Ninguém vai ter oportunidade de se converter. Porque chegou o momento da decisão de Deus. E será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. Vamos para o próximo texto, Apocalipse 20, versículo 15. Apocalipse 20, versículo 15. Aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Está claro aí? Aqui é uma revisão que a Bíblia está mostrando, uma revisão que Deus vai fazer no final do juízo. O nome daquelas pessoas que não estiverem no livro da vida do Cordeiro, porque no terceiro livro está escrito o nome das pessoas que forem salvos. No caso, os que morreram salvos vai ter seus nomes escritos no livro da vida, livro do Cordeiro. O Cordeiro é Jesus, quer dizer, Jesus vai ressuscitado no último dia. O nome dele está lá. Foi selecionado como salvo. No período do juízo dos vivos, aquele que receber o sinal de Deus vai aparecer lá como salvo. Aquele que recebeu o sinal da besta, o nome dele é eliminado. Não aparece no livro da vida do Cordeiro. Aí nessa revisão, na visão, João diz: foi lançado no lago de fogo. Quer dizer, foi destinado a ser destruído. Versículo 14. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Posso falar um pouquinho disso? Tem 5 minutos. Algumas pessoas estão dizendo assim: como é que Deus vai lançar o inferno no fogo? Porque todo mundo faz a figura do inferno, o seu lugar, onde moram milhares de demônios, e ali chegam as almas dos falecidos, e os demônios começam a torturar, não é? Isso é a ideia do inferno, uma eternidade de sofrimento. Mas o inferno que aparece aqui é sepultura. O que a Bíblia está dizendo é isso. Vou usar um minutinho para esclarecer isso. Na linguagem hebraica, na linguagem hebraica, a Bíblia chama sepultura me ajuda aqui, João. Seol, muito bem, lembrei do nome. Seol. Então João morreu, o hebreu fala assim: João foi lançado na sepultura. Ele fala assim: foi levado ao Seol. Certo? No Novo Testamento, no grego, sepultura é chamada de Hades. Se o João foi levado para o Hades, depois sepultado. Quando os inteligentes da Bíblia vêm fazendo as traduções da Bíblia, de língua para língua, a Bíblia foi traduzida lá do alemão para o latim. E no latim, sepultura quer dizer ínferos, certo? Ínferos. Então os romanos antigos
Eles diziam assim: fulano de tal, João, foi levado ao ínfero. Ele foi levado para a sepultura. Quando João Ferreira de Almeida traduz do latim para o português, todo mundo sabe que a língua portuguesa é um derivado do latim. Aí ele coloca na nossa Bíblia a palavra ínferos, usando essa frase, inferno. Deu para entender? Então o que está acontecendo aqui é o seguinte: a morte e o inferno, quer dizer, Deus vai pegar a morte, Ele vai pegar a sepultura e lançá-la no lago de fogo. Eu preguei no sábado de manhã aqui, quando Jesus faz uma avaliação do seu trabalho. Ele diz assim: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Lembra? Mateus 16, Jesus está dizendo assim: as portas da sepultura, a tampa das covas, não vão suportar a presença daqueles que morreram crendo em mim. Eu vou abrir as portas da sepultura e as pessoas que creem em mim vão se levantar, vão ressuscitar. Mas os ímpios permanecem lá, porque os ímpios dizem assim: Deus não existe, eu posso fazer o que eu quiser, eu morro, vou me acabar, ninguém vai julgar isso. Agora é uma forma de Deus dizer que vai pegar essa sepultura onde o ímpio se esconde e vai lançar no lago de fogo. Aí ele diz: esta é a segunda morte. A segunda morte aqui é a maior punição que Deus vai dar para o ímpio. Posso falar um pouquinho mais sobre isso? Todos nós estamos sujeitos a morrer quantas vezes? 2 vezes. Vou citar comigo mesmo como exemplo. Eu estou sujeito a qualquer momento a ter um infarto e morrer. Mas eu posso morrer salvo, eu posso. Ou eu posso morrer perdido, vai depender de mim. Então essa é uma morte que todo ser humano vai passar, com exceção dos que tiverem salvos vivos no dia da volta de Jesus. Caso contrário, todos nós morreremos. Então eu vou ilustrar aqui com o Wagner. Vamos ilustrar lá. Wagner aceitou Jesus como Salvador. Então ele morreu firme na fé, ele morreu salvo. Então ele morreu a primeira morte, não é? Ele morreu salvo. Jesus volta, chama ele do sono da morte, ele ressuscita para ser arrebatado dos céus, nos próximos tempos. Certo? Porque ele é salvo. Se o Andrade morreu, mas eu morri perdido, vou estar aqui como perdido. Estou lá na sepultura, Deus vai pegar a sepultura comigo e tudo, lançado no lago de fogo. A forma mais fácil de dizer, para entender. Nesse momento, eu vou morrer a segunda vez. Por quê? Porque enquanto ele vai ressuscitar para a vida eterna, o perdido vai ressuscitar para a condenação. Vai chegar um momento que Deus ressuscita ele para a vida eterna e me ressuscita para prestar conta dos meus atos. Nós vamos estudar isso nos próximos tempos. Quando eu ressuscitar, prestar contas dos meus atos, aí eu morro a segunda vez. E esta segunda morte é o que está mencionado aqui, ó. Esta é a segunda morte. Ficou claro isso, irmãos? Salvo não passa pela segunda morte, porque viverão eternamente com Cristo. Os perdidos sofrerão a segunda morte, a morte eterna. E aí a distância, não é? Aí, muito bem, Eli, você fez uma pergunta linda que a sua resposta a Bíblia vai dar. Malaquias capítulo 4, versículo 1.
Apocalipse, não, é Malaquias 4, verso 1. Malaquias capítulo 4, versículo 1. Porque eis que aquele dia vem ardendo como forno. Todos os soberbos e todos os que cometem impiedade serão como palha. E o dia que está para vir os abrasará, disse o Senhor dos Exércitos, de sorte que lhes não deixará nem raiz e nem ramo. Ficou claro? Quando diz que os perdidos vão sofrer a morte eterna, vai acontecer isso. Chega um momento que Deus lança no lago de fogo, pessoas vão pagar o que devem a Deus, e ali eles vão deixar de existir para a eternidade. Deus vai destruir Satanás. Satanás é visto aqui como a raiz de todo o mal. Deus, nesse fogo que Deus vai usar para destruir os ímpios, vai queimar Satanás, que é a raiz, e os ramos, que são os perdidos. Ficou claro isso? De sorte que não ficará nem raiz e nem ramo. Então, isto indica que no tempo não muito distante daqui para frente, Deus vai terminar a primeira fase do juízo, que é o juízo investigativo que estamos estudando hoje. Aí Deus, no juízo investigativo, Deus julga mortos, depois ele julga os vivos, conforme já aprendemos aqui hoje. No final da fase do juízo investigativo, aí Deus já tem a decisão completa. Quem está salvo e quem está perdido. Um dia desse, um aluno de Bíblia me perguntou: como é que os seres humanos vão saber que terminou o período do juízo de investigação? E eu convidei aquela pessoa para vir assistir o próximo estudo. Eu convido você também. O próximo estudo vai ser sobre as 7 últimas pragas do Apocalipse. E nós, os seres humanos, vamos perceber que terminou a hora do juízo, no caso da primeira fase do investigativo, porque Deus vai dar um sinal. Os seres humanos vão entender que a porta da graça se fechou quando cair a primeira praga. Aí vocês que conhecem a palavra de Deus, se estiverem vivos nessa época, vocês vão dizer: opa, caiu a primeira praga, então a porta da graça se fechou, está caindo sobre a terra as primeiras gotinhas do juízo executivo de Deus. Deus vai adiantar o juízo investigativo para passar apenas gotinhas, que são as 7 pragas. É o estudo da próxima semana. Pois não, pode perguntar. Eu queria saber a explicação do verso 8 de capítulo 14 de Apocalipse. 14:8. Vamos achar o texto, mas vamos responder aqui. 14, verso 8. E o outro anjo seguiu dizendo: caiu Babilônia, aquela grande cidade que a todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua prostituição. É isso? É isso. Irmão, está perguntando sobre isso. Aqui está explicando que
Deus vai usar a igreja verdadeira para denunciar os pecados de Babilônia, quando a porta da graça estiver para fechar, entendeu? Vamos supor assim, quando estiver terminando o juízo de investigação, aí as igrejas cristãs se tornam Babilônia, e Deus chama um povo para anunciar a queda de Babilônia. Babilônia aqui é a união das igrejas que fizerem aliança doutrinária com o papado, certo? Aí vai se constituir Babilônia. E aí o povo de Deus vai dizer: caiu Babilônia. Esse é um texto igualzinho ao texto de Apocalipse 18, certo? Versículo 1. Verso 2: e clamou fortemente com grande voz, dizendo: caiu a grande Babilônia. Certo? Então o povo de Deus vai anunciar a queda de Babilônia, porque Babilônia está dando de beber o vinho da ira da sua prostituição. Nós já aprendemos aqui, estudamos sobre as duas mulheres de igreja, não é? Tem uma igreja que anuncia o Evangelho eterno, está aqui no contexto do verso 6 e 7, certo? E tem um movimento religioso que ensina doutrinas espúrias, doutrinas falsas. Ela se constitui em Babilônia e anuncia para todo mundo uma doutrina prostituída. O que quer dizer isso? Doutrina prostituída, prostituição. Porque Deus tem 10 mandamentos. Deus fez uma aliança com a raça humana através de 10 mandamentos da lei real do Senhor. E Babilônia tirou o mandamento de Deus, colocou o que ela quis e levou isso para as nações, adquiriu força de lei, pune o povo de Deus, porque não quer respeitar as leis de Babilônia, e Deus usa a sua igreja para dizer que Deus não aceita esse estado de coisa. Certo, irmãos? Hoje essa profecia está se cumprindo, sabia? O nosso curso tem esse nome, Apocalipse, revelando o passado, o presente e o futuro. Então hoje, os movimentos religiosos, que num tempo muito próximo vão se constituir em Babilônia, estão embebedando as nações com o vinho da sua prostituição. Quer dizer, estão dizendo para o mundo que a lei de Deus não existe, que o sinal de Deus não existe, que para se salvar é só dizer que aceita Jesus, pôr a Bíblia debaixo do braço, e o resto tudo bem. Deu para entender isso? Isso, muito bem. O mundo está no estado de apostasia. Nosso tempo terminou. Muito obrigado. Obrigado pela pergunta. Foi satisfeito? Ficou satisfeito? Isso. Então, acho que vocês entenderam. São mensagens difíceis. E eu falei no início da introdução do nosso curso que a palavra de Deus nos traz uma mensagem que não é popular. A mensagem de Deus é uma mensagem direta. A Bíblia chama o pecado pelo nome, certo? Se nós não estivermos dispostos a acatar a palavra de Deus, nós estamos dizendo que nós queremos ser vítima da ira de Deus. Agora, qualquer pessoa inteligente vai ter que pensar e escolher o que quer fazer de sua vida. O primeiro verso que nós lemos hoje no texto, Paulo diz assim: Deus não está levando em conta o tempo da ignorância, mas agora está avisando a todos os homens que se arrependam, porque Deus tem determinado um dia em que com justiça julgará o mundo. Que Deus nos abençoe. Amém.